deu as mulheres lá, as outras filhas dele, além de Leia. E a Bíblia diz, irmãos, que Jacó continuou insistindo até que conseguiu alcançar a bênção de Deus, que era se casar com Leia. Mas só que já tinha tido filho com outras. Mas isso tudo foi permissão de Deus, para que a descendência que ele tinha prometido a Abraão e a Isaac se cumprisse em Jacó, onde ele se tornaria um povo chamado Israel. Logo após isso ele foi embora e ele teve um encontro com Deus chamado num lugar chamado Jaboque. Agora que eu quero entrar, irmão, na palavra, eu dei umas puladas nas passagens, porque senão iria tomar muito tempo. A Bíblia fala que quando ele estava voltando, ele ouviu falando que seu irmão Esaú vinha em sua direção. Ele temeu que seu irmão Esaú fizesse alguma coisa, por isso enviou servos para poder enviar bois, para poder enviar ovelhas, para poder enviar um bom rebanho para o seu irmão. Mas só que a Bíblia fala que logo após que sua família passou, ele desceu ao baú de Jaboque e ele encontrou com um homem, com um varão. E aquele varão, irmãos, era o próprio Deus. Ele teve, irmãos, que pelejar, que lutar para conseguir a bênção daquele varão. Nós podemos imaginar um varão que vestia uma veste de linho fino, um varão que havia com uma veste que resplandecente, que Jacó já olhou para aquele varão e viu que algo diferenciado tinha nele. E o que a Bíblia vai dizer, meus irmãos? Que Jacó começou a lutar durante 40 dias com aquele varão. E logo após isso, meus irmãos, que quando ele começou a lutar, a Bíblia fala, aquele varão disse, deixa-me ir, porque a alva já está subindo. Mas só que Jacó, ele falou assim, olha, eu não deixarei você ir sem antes me abençoares. Sem antes você derramar a sua bênção sobre minha vida, eu não vou deixar você ir. Eu vou continuar lutando, mais ou menos assim, eu vou continuar lutando com você até o último dia da minha vida, mas eu não sairei daqui sem a minha bênção. E o que Deus está falando disso? O que Deus está mostrando? Deus, ele fez uma promessa às vezes para a tua família, para a tua casa, para o teu trabalho. Ele fez uma promessa ministerial para a tua vida de te levar para muitos cantos. Mas só que primeiramente, meus irmãos, para conquistar essa promessa, essa bênção, você vai ter que passar pela luta. Você vai ter que passar por um vale. Por isso que o salmista Davi disse em Salmos 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. A Bíblia fala, meus irmãos, que Jacó, ele lutou com o anjo para conquistar a bênção. Às vezes Deus, ele se revela para você, ele faz uma promessa e você acha que vai sair às vezes de uma igreja, de um local onde você recebeu essa promessa e acha que no dia seguinte ou no mesmo dia você vai estar com ela. Não é assim, meus irmãos. A promessa, ela não vem de um dia para o outro. A Bíblia fala que Davi, ele foi ungido a rei por Samuel. Mesmo os seus irmãos confrontando guerras, batalhas, confrontando exércitos inimigos e saindo vencedor. Deus, ele falou para Samuel, Samuel, vai até a cidade de Jessé, até a casa de Jessé e unja um dos seus filhos a rei. E o que a Bíblia vai dizer, meus irmãos? Que ali ele apresentou todos os seus filhos, Eliadab, Itamar, e nenhum deles foram escolhidos por Deus e eram grandes guerreiros do exército de Saul. E Deus, e o que Samuel falou para Jessé? Jessé, já acabou todos os seus filhos, Jessé? Não, ainda há um, mas só que ele é pastor, ele está apacentando as ovelhas no pasto. E a Bíblia fala, chama ele. E quando chamou Davi, Deus, ele falou, Samuel, ele falou, você é o escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. A Bíblia fala que Samuel, ele derramou o óleo sobre a cabeça de Davi. Davi, ele recebeu a promessa, mas não foi de uma hora para outra que Davi se tornou rei, meus irmãos. Ele precisou ser preparado, ele precisou confrontar inimigos, ele precisou passar pelo campo de batalha, ele precisou passar pela luta. Depois de 40 anos, Davi, ele conquistou a promessa de reinar sobre Israel. E quando Davi se tornou rei, foi uma das promessas mais difíceis, mais complicadas que ele passou. Aonde, meus irmãos, que logo após da morte de Saul, da morte de Jonathan, e o último filho dele tinha reinado. O que aconteceu? A Bíblia fala, meus irmãos, que veio os próprios do exército daquele rei e cortou a cabeça dele quando ele estava dormindo e pegou numa bolsa e entregou para Davi. Foi aí que Davi se revoltou e falou, olha só, se eu não me agradei da morte de Saul, se eu não me agradei como Saul foi morto e o seu filho, você acha
que uma cabeça vai alegrar meu coração e achar que eu vou me alegrar disso? E ele ordenou que aqueles homens que trouxessem aquela bolsa para ele fossem mortos. Agora, por quê, meus irmãos? Às vezes, quando Deus ele faz uma promessa para você, não é de uma hora para outra que a promessa vem. Você vai passar pelo vale, você vai passar pelo aperto, você vai passar pela moenda de Deus. Mas só que sabemos que quando a promessa e a bênção dele vem sobre sua vida, meus irmãos, o que acontece? O inimigo não pode mais tomar. Davi, ele foi bem sucedido em todas as batalhas, em todas as guerras, ele foi bem sucedido. O inimigo tentou acabar com Davi. E a gente pode ver que mesmo Davi pecando contra Deus através de um adultério que ele tinha cometido com Betseba, a Bíblia fala que Deus ele perdoou o pecado de Davi. Agora por quê, meus irmãos? Porque Davi era segundo o homem segundo os olhos de Deus. Agora por quê? Porque a promessa foi na vida de Davi. Então, meus irmãos, tudo aquilo que Deus dá, o diabo ele não pode arrancar, meus irmãos. Então, meus irmãos, assim foi com Jacó no baú de Jaboque. Ali ele teve uma promessa, aonde que se multiplicaria a sua descendência, as tribos de Israel. Até o momento ele se chamava Jacó. E o que vai acontecer? Ele falou assim, olha só, o anjo falou, deixa-me ir porque a alva se sobe. Ele falou assim, eu não deixarei você ir. A Bíblia fala que ele agarrou na coxa direita daquele varão. E a Bíblia fala que o nervo da tua coxa direita rompeu. Então, meus irmãos, o que acontece nisso? A gente pode ver, meus irmãos, que todas as bênçãos que nós temos que nós queremos, nós temos que lutar por ela. Nós temos, irmãos, que lutar pela nossa salvação. Nós temos que lutar pelo nosso ministério, porque eu sempre falo que a gente tem a nossa vida material, espiritual e ministerial. E saber, meus irmãos, que através disso, se a gente não lutar para conquistar essa bênção, esse chamado de Deus sobre nossa vida, não vai se cumprir. Deus ele fez a promessa. Mas ele quer uma atitude sua. Deus ele quer que você se abra para ele. E através disso, meus irmãos, aquele anjo falou, como tu se chamas? Aquele anjo sabia que se chamava Jacó. Aquele anjo sabia que o nome dele era Jacó, mas só que ele queria ouvir da boca de Jacó qual era o nome. Às vezes, irmão, Deus ele quer ouvir de nós, quer que nós botamos para fora aquilo que nós queremos botar diante dele. Aí ele falou assim, eu me chamo Jacó. Foi aí que o varão ergueu as suas mãos e falou assim, a partir de hoje você não se chamará mais Jacó, mas se chamarás a Israel, porque com Deus tu tem lutado. Então, irmãos, para conquistar a nossa bênção, nós temos que lutar, meus irmãos. Nós temos que confrontar o reino inimigo para conquistar as bênçãos de Deus sobre nossa vida. Então, meus irmãos, que você venha pegar essa palavra, porque a Bíblia fala que desde da época de João Batista tem empregado força para conquistar o reino de Deus. Então, irmãos, não é com facilidade, não é com uma vida medíocre que nós vivemos. Às vezes, meus irmãos, nós preferimos olhar para as coisas deste mundo, olhar para as coisas carnais. Não, só que sendo que naquele dia todos nós seremos pesados numa balança. E sabemos, meus irmãos, que se a gente não estiver com a vida na balança como se fosse peso justo, a gente, irmão, se pesar mais na parte material, já era, meus irmãos, acabou a bênção de Deus. Mas só que você for peso justo, prazer para Deus, você sabe, irmãos, que tudo aquilo que Deus te deu enquanto estava nessa terra, trabalho, casa, carro, dinheiro, seja o que for, se você for peso justo, não botar aquilo na frente, acima de Deus e sobre sua vida espiritual, naquele dia Deus vai falar, viu como eu te abençoei? Você fez para mim e eu fiz por você. E é assim que Deus, irmãos, ele quer nos ver, como homens íntegro, reto, sincero e temente a Deus. Então, meus irmãos, que pega essa palavra. Se você quer uma bênção de Deus, você vai conquistar, mas para isso se prepara para o vale, irmão. Se prepara para a luta. Se prepara, irmãos, para a provação. Eu estou passando por um processo de noivado, está sendo muito difícil. Mas eu estou ali lutando para conquistar a vitória sobre minha vida e sobre a vida dela. Então que fique com essa palavra, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.